Sabe aquela sensação de paralisia pelo medo de arriscar? No setor público, isso pode ser um problema sério. Mas e se existisse uma ferramenta para usar com inteligência? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar no conceito de apetite a risco e entender por que ele é fundamental para um governo que quer inovar e, claro, servir melhor à sociedade. Vamos lá? Tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Qual é o nível de risco que uma organização está disposta a correr para conseguir resultados melhores? Parece simples, mas a resposta, ou até a falta de uma resposta, pode definir o futuro de qualquer entidade. E o nome técnico que a gente dá para esse nível é apetite a risco. E olha, não ter essa definição é um problemão. Como bem aponta o especialista Antônio Brasiliano, é como operar num voo cego. A gestão de riscos vira pura adivinhaça. A organização fica sem rumo, sem saber até onde ela pode, ou melhor, até onde ela deve ir para alcançar seus objetivos. É uma falta de direcionamento estratégico que custa caro. Ok, para sair desse voo cego, a gente precisa entender três conceitos que são a base de tudo. Eles funcionam como uma hierarquia, sabe? E juntos eles criam as fronteiras, os limites, dentro dos quais uma organização pode operar com segurança e, ao mesmo tempo, com estratégia. O primeiro, claro, é o apetite a risco. Pensa nele como se fosse uma régua. É isso, uma régua estratégica que a alta liderança define. Ela basicamente diz o seguinte: olha, para a gente alcançar as nossas metas, este é o nível de risco que a gente considera não só aceitável, mas necessário tomar. Logo depois, vem a tolerância ao risco. E a analogia do brasiliano aqui é genial, ele chama de parque de diversões. É uma zona de flexibilidade, sabe? Um degrauzinho acima do apetite normal. É onde os gestores podem, sim, assumir um pouco mais de risco, mas, atenção, sempre com o sinal verde da diretoria para buscar um objetivo específico. E por último, no topo da hierarquia, temos a capacidade máxima. Aqui não tem conversa. É o limite final, a linha vermelha que simplesmente não pode ser cruzada. Jamais. Ultrapassar essa linha não é mais ser ousado, é ser imprudente. É colocar em risco a missão principal da organização, que no setor público é e sempre será a prestação de serviço à sociedade. Então, resumindo, a hierarquia fica super clara, né? O apetite é a diretriz estratégica, a regra. A tolerância é a exceção, a flexibilidade que precisa ser aprovada. E a capacidade é o limite máximo, o ponto final. É uma estrutura que traz clareza para todo mundo na organização. Certo, mas como esses conceitos, que parecem tão táticos, se conectam com a estratégia maior da organização, com o todo? Bom, a resposta para isso está numa palavrinha-chave: governança. E aqui a gente chega numa dúvida super comum. Muita gente confunde, mas governança e gestão são a mesma coisa? A resposta é um sonoro não. E entender essa diferença é o pulo do gato para saber quem define o apetite a risco e quem, de fato, coloca ele em prática. E para a gente entender isso de vez, tem uma analogia brilhante que vem dos documentos do TCU. Pense assim: a governança são os donos do condomínio. São eles que definem as regras gerais, a direção e que avaliam se tudo está indo bem. Já a gestão é o síndico. É quem executa as tarefas do dia a dia, planeja as ações e, claro, presta contas para os donos. Um direciona, o outro executa. Simples assim. Com essa analogia, fica bem claro, né? Supervisionar a gestão de riscos não é uma tarefa só operacional do síndico. É uma responsabilidade fundamental da liderança, dos donos do condomínio. É uma função de governança para garantir que o navio está indo na direção certa. E é aqui que tudo se conecta. O apetite a risco é justamente a ferramenta que a governança usa para guiar a gestão. É como os donos do condomínio falam para o síndico: olha, esses são os nossos limites, essas são as nossas expectativas, trabalhe dentro disso. É a maneira perfeita de direcionar sem precisar microgerenciar cada passo. Ok, a teoria é linda, faz todo sentido. Mas, e na prática? Como isso tudo está funcionando no mundo real, especialmente aqui no Brasil? A verdade é que a prática revela alguns desafios bem importantes. Se a gente olhar os dados, a realidade salta aos olhos. O setor financeiro, que é super regulado, já avançou bastante nisso. Mas o setor público e a maior parte do setor privado, para ser sincero, ainda estão engatinhando. A adoção formal do apetite a risco ainda é muito baixa. E tem uma boa razão para isso. Como o próprio brasiliano diz, essa é uma ferramenta relativamente nova.
As organizações ainda estão numa curva de aprendizado. Todo mundo está descobrindo as melhores formas de implementar e de usar esse conceito para que ele realmente funcione. E com base nessa experiência que está sendo construída, já dá para a gente mapear alguns erros comuns e, claro, os acertos essenciais. Um erro crasso, simplesmente não ter um apetite definido, continuar no voo cego. Outro é achar que risco é só dinheiro, esquecendo do risco à qualidade do serviço. E talvez o pior de todos, deixar essa discussão trancada na sala do pessoal de riscos. O caminho certo é o oposto. Tem que definir a régua, focar na missão principal e, o mais importante, fazer com que todo mundo na organização, do estagiário ao presidente, entenda e trabalhe dentro desses limites. Chegando na reta final, a gente pode se perguntar: por que toda essa discussão interna de uma organização pública é tão importante para quem está de fora? A resposta é simples e direta, porque ela impacta a vida de cada cidadão. Existe uma ideia, quase um mito, de que no governo o melhor é não arriscar de jeito nenhum. Risco zero. Mas uma aversão tão extrema ao risco não é sinônimo de segurança, muito menos de eficiência. Na verdade, é o contrário. Ser conservador demais leva à estagnação, à inércia. Impede a inovação, a adoção de novas tecnologias, a melhoria de processos que poderiam facilitar a vida de todo mundo. Na prática, ser conservador demais significa falhar na missão principal, que é servir a sociedade da melhor forma possível. E o brasiliano resume isso de forma perfeita. Uma organização pública que não ousa de forma calculada, que não assume riscos inteligentes para melhorar, ela simplesmente não está cumprindo o seu propósito. A ausência de risco se torna, ironicamente, o maior risco de todos. Portanto, o ponto crucial que fica é este. Uma gestão pública moderna, uma gestão que funciona de verdade, precisa ter um apetite a risco bem definido. Um apetite que incentive uma ousadia responsável. É preciso, sim, arriscar de forma inteligente para poder inovar e entregar mais valor para a população. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Diante de tantos desafios complexos que a gente vive, será que o medo de errar não está impedindo o setor público de acertar mais e melhor? A pergunta que fica no ar é: a gestão pública hoje ousa o suficiente para servir a sociedade como ela realmente merece?